Nós gostaríamos de saudar os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, nós estaremos estudando a nossa lição 2 da Escola Bíblica Dominical, que tem como título A Deturpação da Doutrina do Pecado. É impossível nós falarmos sobre esta doutrina sem nos reportarmos ao que aconteceu ali no Jardim do Éden, no capítulo 3, quando se deu a queda do homem. Ali Satanás, usando uma serpente, ele conseguiu convencer Eva a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas é interessante nós observarmos algumas coisas que vão acontecendo na conversa entre a serpente e Eva. Por exemplo, uma das coisas que aconteceu foi que a serpente, que é o diabo ali usando, aquela serpente, a serpente ela coloca dúvida sobre a palavra de Deus. Se você abrir a tua Bíblia no capítulo 3 e no verso 4, vai dizer assim: então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Veja que a serpente ela coloca dúvida naquilo que Deus havia falado, porque Deus havia falado assim, que eles poderiam comer de todo o fruto que havia no jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal não era para comer, porque no dia em que eles comessem, certamente morreriam. Na verdade, Deus disse isso para o homem e falou assim: no dia em que você comer, então aí você vai morrer. Mas aí a serpente fala assim: certamente não morrereis. Então ela coloca dúvida sobre a palavra de Deus. Um segundo detalhe que nós podemos falar ainda nessa introdução da lição é que a serpente ela insinua que Deus está escondendo alguma coisa de Adão e Eva. Quando a serpente chega e fala assim, no verso 5, acompanhe comigo: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes. Olha só, irmãos, a expressão da serpente, porque Deus sabe. Então, a expressão é no sentido de dizer assim: olha, Deus está escondendo algo de vocês aí. Deus não quer que vocês saibam, mas Ele sabe, Ele sabe. Então, a serpente ela insinua que Deus está escondendo alguma coisa de Adão e Eva. Ali, ela está conversando com Eva. E ali, ela fala, porque Deus sabe que no dia em que dela comeres. E aí, ele vai falar de 3 coisas que vão acontecer. Ele fala assim: no dia em que dela comeres, se abrirão os vossos olhos. E aí, a outra coisa: e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E agora, já aqui no capítulo 3, nós podemos observar a distorção do pecado aqui, Porque o pecado ele vai entrar aqui, mas veja como a coisa fica distorcida, como a visão que é apresentada por Satanás através da serpente a Eva é distorcida. Porque quando ele fala tudo aquilo para Eva, aí no versículo 6 diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. A árvore era boa, mas não era boa. Então veja a distorção. Vendo ela viu, ela começou a ver algo que ela até então não estava vendo, porque ele conseguiu induzir ela a ver algo bom naquilo que não era bom. E vendo ela que a árvore era boa para se comer. E aí a continuação do versículo: e agradável aos olhos. Mas até então não tinha sido agradável aos olhos, mas o inimigo conseguiu fazer com que ela visse aquela árvore agradável aos olhos. E aí a terceira coisa: e árvore desejável para dar entendimento. Então tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E aqui o pecado entra no mundo. Aqui, irmãos, o portal para a entrada do pecado no mundo, na esfera física, foi aberto, Então o pecado ele veio atingir o homem justamente aí. Ele atingiu, claro que em todas as áreas, mas o pecado ele vai entrar justamente aí. Ele vai atingir na esfera espiritual também, mas a entrada do pecado no ser humano, na vida do ser humano, na vida do homem, se dá aí. Vamos para o primeiro tópico, irmãos, da lição, que é importante: o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Definição
de pecado. Vamos falar um pouquinho sobre a definição da palavra pecado. Pecado no hebraico, a palavra pecado no hebraico é ratá. Ratá é o termo que é usado no hebraico. Esse termo ratá, ele foi traduzido pela Septuaginta como hamatia. Então veja só, ratá, aí o termo foi traduzido como hamatia. E aí depois nós vamos ver o vocábulo grego hamartia, que significa o quê? Significa errar o alvo. Então a palavra ratá no hebraico corresponde ao grego hamartia, que significa errar o alvo, né? Então, esse é o significado da palavra pecado. Quando o homem ele peca, ele está errando o alvo que Deus colocou para ele, né? Em outras palavras, o objetivo que Deus traçou para ele, o objetivo que Deus colocou para ele, ele está errando. A lição é muito rica, irmãos, tem muitas coisas para nós falarmos aqui. Eu preciso correr um pouquinho. Veja só, continuando aqui, a universalidade do pecado. Então, aí agora nós vamos entrar na universalidade do pecado. Quando o pecado ele entrou ali, através dos nossos primeiros pais, que foram Adão e Eva, o que aconteceu? A partir dali, a inclinação humana, ela se tornou uma inclinação má. A natureza humana se tornou uma natureza pecaminosa, né? Nós temos outras palavras também no grego para pecado. Nós temos, por exemplo, a palavra adikia, que significa injustiça. Nós temos a palavra acebeia, que significa impiedade, né? Todas essas palavras, elas se coadunam com a palavra pecado. Elas estão dentro da palavra que significa pecado. Mas veja, pecado, no seu sentido mais simples, significa errar o alvo. Ou o autor ele coloca uma coisa muito interessante, eu achei muito forte o que ele coloca aqui. Veja só, se por um lado pecado significa errar o alvo, por outro lado, pecado também significa acertar o alvo errado. Então, deliberadamente, e deliberadamente significa decididamente, por escolha própria, você decidiu, você escolheu acertar o alvo, mas não o alvo certo, acertar o alvo errado. Então veja como o pecado ele é sutil, como o pecado ele é terrível, como o pecado ele é pernicioso, né? Aqui na universalidade do pecado, quando o pecado ele entra através dos nossos primeiros pais no mundo, todo ser humano ele é atingido pelo pecado. Por quê? Porque todas as suas inclinações agora, elas passam a ser dominadas por esse mal chamado pecado. Nós estamos falando aqui daquilo que é mais terrível. Não existe nada mais letal, mais terrível, mais prejudicial ao ser humano do que o pecado. E o pecado, ele não é, como alguns podem pensar, como alguns podem imaginar, por exemplo, uma invenção humana. Alguns imaginam que pecado é uma invenção humana, alguém inventou. Não, o pecado não é uma invenção humana. O pecado também não é um mecanismo da religião, né? E por assim dizer, já que estamos falando da religião, vamos falar do cristianismo. O pecado não é um mecanismo do cristianismo para manter as pessoas presas ao sistema do cristianismo, para manter as pessoas com medo. Não, o pecado não é nada disso. O pecado é algo real, existente. O pecado é algo que está no nosso mundo e que, inclusive, ele não só está na esfera humana, mas ele está no próprio cosmos. De tão profundo que é, ele está no próprio cosmos. Nós não vamos falar sobre esse assunto aqui, porque não é o objetivo da lição, mas o pecado ele começa na esfera angelical e depois ele vem para a esfera humana. Então, o pecado ele atingiu o próprio cosmos,
Por isso que a Bíblia diz que Deus fará nova todas as coisas. Continuando aqui, irmãos, veja, ainda falando sobre a universalidade do pecado, a Bíblia fala que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Veja só, né? Mas se por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem também veio a salvação. Glória a Deus. Aleluia. Que foi por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Glória a Deus. Pelo fato do pecado ser universal, a Bíblia fala que todo homem, ele já nasce em pecado. Veja a impotência do homem diante do pecado, né? O homem já nasce em pecado. Isso é Davi que fala, quando ele está ali no Salmo 51, arrependido do seu pecado, com Batseba, e ele está confessando o seu pecado, ele fala que em pecado foi formado. Ele diz assim: eis que em pecado, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, ele tem consciência de que ele nasceu em pecado. Daí, irmãos, vem uma frase interessante, muito forte. O homem não é pecador porque ele peca, mas ele peca porque é pecador. O que significa isso? Não é pecador porque peca, mas peca porque é pecador. Eu não passo a ser pecador a partir do momento que eu pequei. Não é isso. Não é isso. O pecado ele já habita em mim. Eu peco é porque eu não tenho forças para vencer o pecado mesmo. O pecado já faz parte da minha natureza adâmica, da minha natureza má. Então eu sou pecador. Eu em mim mesmo não tenho condições de lutar por minhas próprias forças. Eu não tenho condições de lutar contra o pecado. Então eu não tenho como vencer o pecado por mim mesmo. E Paulo ele fala isso. Ele fala assim: o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Mas o mal que eu não quero, este eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Indo, irmãos, aqui para a parte 3 do tópico 1, veja a corrupção total. Quando o pecado ele entra no mundo, ele traz uma confusão total, traz uma corrupção total também. Por quê? Porque ele traz um estado de corrupção mental, moral e espiritual. O pecado, ele é capaz de fazer com que com que todos os nossos sentidos estejam comprometidos por ele. Todos os nossos sentidos são comprometidos pelo pecado. Foram comprometidos pelo pecado. Então, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções estão comprometidos por causa do pecado. Ele é terrível. O pecado, segundo um escritor fala, diz assim: o pecado está nos nossos ossos, o pecado está na nossa alma, o pecado ele está no nosso ser. Ele é terrível. Não podemos brincar. Eu quero ir aqui para o tópico 2, falar um pouquinho das teologias modernas, já que nós estamos falando da deturpação da doutrina do pecado. Por que é tão importante entender a doutrina do pecado? Irmãos, se nós não compreendermos a doutrina do pecado, nós vamos nos afastar cada vez mais de Deus. Segundo Stanley Orton, o pecado ele é capaz de distorcer o próprio eu. Eu estava estudando essa revista, esta lição, e eu marquei aqui, do lado aqui da minha lição, como compreender o pecado, se o pecado é capaz de distorcer a noção do nosso próprio eu. Quando nós distorcemos, quando nós temos uma visão distorcida do nosso próprio eu, é porque o pecado ele já penetrou tão profundamente dentro de nós, que aí nós já não temos mais condições de compreender o que é pecado e o que não é pecado. E aí, o que acontece? Aí nós começamos a relativizar as coisas, e aí nós nos afastamos de Deus, porque aí, aquilo que até então era pecado,
passa, na nossa visão distorcida, a não ser mais pecado, e isso vai nos distanciando de Deus. E nós temos algumas teologias, né? Paz, meus irmãos, nós temos algumas teologias que defendem coisas terríveis, né, a respeito do pecado. As teologias modernas que existem por aí, os modismos que tem por aí. Por exemplo, a teologia do pecado social. A teologia do pecado social, ela é interessante porque ela começa lá em Medellín, na Colômbia, e em Puebla, no México. E o pecado se constrói por meio de estruturas opressoras. Então, na verdade, o pecado já não é mais uma coisa que aconteceu lá no Jardim do Éden. O pecado não é mais uma coisa que nasceu na esfera espiritual. Não existe um agente da tentação chamado diabo. Não, nada disso. Não existe esse negócio de diabo, de tentação, de esfera espiritual. Não existe nada disso. Segundo a visão dessas teologias, e dessa primeira teologia que eu estou falando aqui, que é a teologia do pecado social. Não, o pecado social, ele se constrói através de estruturas opressoras. E que estruturas opressoras são essas? A pobreza, a injustiça e a desigualdade. Aí, irmãos, nós falando assim, fica um discurso até bonito. Você ouve alguém falando desse jeito, você acha o discurso até bonito, você fala, mas não é que é verdade mesmo? Olha que interessante, olha que coisa linda que esse homem está falando. Olha, ele está preocupado com os pobres, ele está preocupado com a desigualdade social, ele está preocupado com as injustiças que acontecem, mas tira o foco, irmãos, veja a sutileza da coisa, tira o foco do espiritual, tira o foco da origem, tira o foco da fonte, do nascedouro do pecado, e coloca o foco nessas outras coisas aqui, nas coisas secundárias. Tira o foco da causa e coloca o foco no efeito. Pobreza, desigualdade, injustiça e tantas outras coisas mais não são a causa do pecado, são os efeitos dele. E é isso que nós temos que tomar cuidado. São os efeitos do pecado e não a causa. A causa, ela está lá no nascedouro. E qual é o nascedouro? Olha, não foi assim que Deus disse. E tudo começa com essa conversa. Olha, não é bem assim. Certamente não morrereis. Porque Deus sabe. Deus sabe. Coloca até o nome de Deus. Deus sabe. Ele está escondendo alguma coisa de vocês. E isso, irmãos, vai causando uma confusão mental na mente. E vai distorcendo, vai tirando você do verdadeiro sentido da palavra de Deus. Mas que o Senhor nos guarde. E veja só, tem mais coisas aqui, né? Nessa teologia do pecado social. Ela explora os sintomas, como eu falei aqui. Ela explora os efeitos e não a causa. Mas nós temos também a teologia da libertação. É um outro ramo da teologia. Nome bonito, né? Teologia da libertação. Mas de libertação não tem nada. Não liberta você do pecado. Não me liberta do pecado. Não nos liberta do pecado. Veja só. E aqui na teologia da libertação, ela tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. E quem estuda a história, ou tem pelo menos um pouquinho de noção da história, sabe quem foi Karl Marx, né? Que patrocinado pelo seu amigo Engels, né? Eles fizeram aquela revolução e conseguiram influenciar muitas pessoas, principalmente através do manifesto que foi feito, que é conhecido até hoje mundialmente. E eu não queria citar aqui os nomes por uma questão até de ética, para que os irmãos, para que nós não entremos nesse ramo, né? Mas é muito perigoso, irmãos. A pessoa lê, e eu já li esse manifesto, se a pessoa não estiver com os olhos da alma
abertos, se ela estiver com seus olhos entenebrecidos, ela não consegue perceber, ela se encanta com essas coisas. Por quê? Porque por trás disso está uma ideologia. Estou me lembrando aqui agora do que o teólogo Meir Bierman, que é um teólogo judeu, né? Teólogo judeu convertido ao cristianismo, que foi ele que escreveu Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Ele falou que por trás de todo pecado contém o elemento do engano. E a ideologia nada mais é do que isso. A ideologia, ela se apresenta bonita, ela se apresenta parecendo algo verdadeiro, mas por trás dela existe um engano. Por isso que ela é muito perigosa. E hoje a igreja, se ela não se municiar, se ela não se fortalecer na palavra de Deus, o que acontece? Ela pode ceder a essas ideologias, mas nós louvamos a Deus, porque nós temos servos de Deus que estudam a palavra e que continuam ali debruçados sobre a palavra de Deus. Glórias a Deus, para que as nossas mentes continuem iluminadas pela sua palavra, e assim nós vamos conseguindo vencer o mundo. Veja só, irmãos, aqui na teologia da libertação, ela tem afinidade com Karl Marx. E olha só, para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas. Ela começa com dois homens. Eu marquei no meu resumo aqui também. Começa com dois homens: Gustavo Gutierrez, do Peru, e Leonardo Boff, do Brasil, né? É uma pena que o Brasil está nesse meio aí, né? Do Brasil. E o foco é para a libertação do homem. E qual é a mensagem deles, irmãos? De novo, tirando o foco do espiritual, tirando de novo da causa e colocando nos efeitos. O grande discurso dessa teologia é a indignação social. Estar indignado socialmente. Se você não fizer uma leitura detalhada do Evangelho, perceba o que eu vou falar aqui porque é muito importante. Se você não fizer uma leitura detalhada do Evangelho, se você não pedir graça a Deus, você muitas vezes começa a se encantar com Karl Marx. Porque você começa a achar que ele realmente foi uma pessoa que, nossa, mas o Karl Marx tinha muita coisa que ele fazia que era até parecida com aquilo que Jesus falava. Olha, irmãos, não tem nada a ver com as coisas de Deus, não tem nada a ver com Jesus. Por quê? Porque tira o foco da causa, do espiritual. Tira o foco daquele que originou o pecado e coloca o foco justamente o quê? Nos efeitos. Não, eu estou indignado socialmente. Vamos defender as minorias, vamos defender isso, vamos defender aquilo. E através dessas minorias que vão sendo defendidas, aí entra o gênero, e no gênero aí entra a transexualidade. E aí vão ter lições que vão ser estudadas aqui, né? Mas tantas coisas aqui que são colocadas, LGBTQIA+, PI, irmãos, a coisa vai indo, né? Nós falávamos na escola dominical, os irmãos comentavam lá, que aqui no Brasil já está se falando de 40 gêneros, né? Mas tem lugares aí que já está 70 gêneros, e Deus só criou o gênero masculino e feminino. E aí já entra para a área da sexualidade também, e na área da sexualidade, aí entra o homossexualismo, né? Entra a desconstrução da família. Isso é o que o inimigo mais tem trabalhado, na desconstrução da família. Então tudo isso por causa da distorção da doutrina do pecado. E pessoas com Bíblia na mão, veja você, né? Pessoas que colocam os termos na Bíblia de acordo com o seu próprio desejo, de acordo com aquilo que elas acham. Por quê? Porque já estão distorcendo a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é imutável. E você que conhece a palavra de Deus, você sabe que a palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Indo aqui para o último tópico, veja só, o liberalismo teológico. Aí nós vamos para o liberalismo teológico. O que é mais interessante é que o liberalismo teológico,
ele começa justamente depois da Reforma Protestante, ali em 1517. E aí, logo depois disso, se levanta o movimento do humanismo, e aí com esse movimento, o que vai acontecer? A razão vai ser colocada acima da fé. E quando a razão é colocada em cima da fé, irmãos, aí coisas terríveis começam a acontecer, né? Por quê? Porque aí vai começar a dessacralização da vida. Você já deve ter ouvido termos como, por exemplo, meu corpo, minhas regras, né? Você já percebe que a identidade, existe uma crise de identidade terrível no mundo. O mundo tem perdido, né, a sua identidade, as pessoas têm perdido a sua identidade, a crise de identidade está gigantesca. Por quê? Por causa da distorção dessa doutrina. O diabo ele não quer que nós saibamos realmente o que é pecado e o que não é. Aí nós vamos lá em Malaquias 1:8, né? Não faz mal, não faz mal, não faz mal. Né? Não, tudo bem. E aí vai relativizando tudo. Tudo é relativo. Não tem problema. Não. Tudo bem, isso daí não tem problema não. Não, o que é isso? Não passa, isso daí Deus não vai olhar para uma coisa. Deus quer o coração. Mas veja você, né? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 23, diz totalmente diferente. Né? O que diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso 23? Diz que, e todo o vosso espírito, e alma e corpo, né? Deixa eu citar o versículo para os irmãos. E o Deus de paz vos santifique em tudo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Irmãos, indo aqui para o nosso último tópico, glórias a Deus, aleluias. Veja só, a normalização do pecado. Quer dizer, da distorção para a normalização é um pequeno passo, né? Infelizmente, estamos vivendo esses dias? Estamos. Irmãos, Jesus está às portas, glórias a Deus. Está muito perto a vinda de Jesus, né? Com a normalização do pecado, vem a crise ética e moral, que é a primeira parte aqui do terceiro tópico, né? Já não existe mais ética, a moral já está sendo relativizada pelas pautas progressistas, né? A imoralidade sexual, o que se dizer da imoralidade sexual, né? Aquilo que aconteceu em Sodoma e Gomorra, o que acontecia lá, é uma brincadeira de criança perto do que acontece hoje, não é verdade? Hoje em dia, os casais já têm relacionamentos abertos, né? E esses relacionamentos são relacionamentos assim, que eles concordam um com o outro, né? Olha, eu vou ter relacionamento com quem eu quiser. E o marido concorda com a esposa, ela pode ter relacionamento com quem ela quiser, e ele também com quem quiser, e assim vai. Por quê? Porque é a normalização, né? Já não existe mais pecado. Então, irmãos, tomemos cuidado com isso, né? E terminando aqui, indo para a conclusão, né? Que Deus nos guarde de nós relativizarmos o pecado, que o pecado ele continue sendo pecado. Irmãos, eu quero terminar concluindo essa lição dizendo para os irmãos uma coisa. O que não é pecado, não é pecado. O que não é pecado, não é. Mas o que é pecado, é pecado. O que é pecado, o que foi pecado há 4.000 anos atrás, continua sendo pecado hoje. Tomemos cuidado com uma coisa também, eu quero concluir dizendo isso. A igreja, quando se fala de pecado, ela olha muito para o lado do adultério, para o lado da fornicação, para o lado de pecados mais no sentido sexual. Mas, irmãos, mentir também é pecado. Fazer fofoca também é pecado. Não amar os irmãos também é pecado, né? Então, tomemos cuidado, porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Que Deus nos abençoe e nos ajude em nome